Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 3, por favor. Está mutado o meu microfone. Dá uma olhadinha, por favor. Josué, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Agora foi. Ei, som. Precisa tirar o ganho, que é muito alto agora. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgarzeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo de fronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o povo passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Você sabia que todo seguidor de Jesus, ele foi chamado para a conquista? Você sabia disso? Amém ou não? Todo seguidor de Jesus, todo aquele, quem é seguidor de Jesus? Seguidor de Jesus é aquele que o confessa como seu Salvador e seu Senhor, passa a ser um seguidor de Jesus, é chamado por Jesus. Dali em diante, a nossa vida muda. Quem confessa Jesus como seu Salvador, daquele momento em diante, a sua vida muda, em todos os sentidos, que a gente podia aqui ver, né? Mas não é nossa ênfase aqui nessa noite. A ênfase aqui nessa noite, neste culto,
é que essa mensagem possa chegar até cada um de nós e termos essa consciência. Claro, já temos, somos seguidores de Jesus, mas essa consciência prática de que, enquanto seguidores de Jesus, todos foram chamados para a sua vocação. Todos fomos chamados para a vocação de Jesus. Jesus foi enviado, ele não foi chamado, ele veio. Ele não recebeu um chamado do Pai, porque ele é Deus. Ele se doou a si mesmo. Mas todo aquele que segue a Jesus é chamado por ele na sua própria vocação. Então, queridos, você foi chamado por Deus. Você foi chamado por Jesus, na vocação de Jesus. E qual é essa vocação de Jesus? Jesus disse claramente que ele colocaria que o reino de Deus já estava dentro de nós. Os seus seguidores que estavam com Jesus, eles sempre perguntavam, tinha essa dúvida, é uma dúvida razoável. Eles perguntavam, mas quando virá o reino? Quando virá o teu reino? O Senhor já chegou, o Senhor está falando do reino, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa era a pregação de Jesus. Jesus não era uma pessoa de muitos temas, ele tinha um alvo, ele tinha uma mensagem, e a mensagem era sobre o seu reino, porque ele veio pessoalmente, o rei veio pessoalmente colocar o seu reino aqui. Normalmente, na história, os reis não vão lá conquistar os seus reinos, eles mandam seus exércitos, né? Eles mandam seus exércitos primeiro para conquistar, aí eles mandam dizer, agora em diante esse território é nosso. Os reis da terra fazem assim, os reis mundanos, os reis humanos, mas Jesus não era um rei mundano, ele é o rei de toda a terra, ele é o rei dos céus, por isso que ele dizia, o reino dos céus chegou. E os seus discípulos perguntavam, mas quando virá? Porque como nós, os discípulos queriam materialidade do reino, queriam ver um palácio, queriam ver um exército, queriam ver as instituições de um reino, mas olhavam para Jesus, eles mesmos, e não viam ali a figura de um rei segundo as tradições, com manto, com coroa, com trono, com uma banda na frente, tocando trompetas, olha o rei está chegando, toda uma corte, príncipes, princesas, não via isso. E Jesus dizia, mas o reino de Deus já está dentro de vocês. O reino de Deus já está dentro de vocês. O reino de Deus, ele é invisível ainda, mas está dentro do seguidor de Jesus. O reino de Deus não é visível, e talvez nunca seja visível comparado com os reinos. Nunca haverá um país, um mundo, uma nação, você fala assim, Jesus veio e botou o seu reino lá. Isso daí não será Jesus, o Cristo não. Será uma farsa se acontecer isso. Não vá lá. Jesus mesmo disse, se disserem ele está lá, não vá para lá. Se disserem ele está aqui, não vá ali. Porque o reino de Deus não é visível agora. Porque há muito a ser feito. Porque há muitas a ser feito ainda neste mundo, até que o próprio rei volte para trazer a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Está em Apocalipse. E aí você tem que estudar Apocalipse, ler Apocalipse, para perceber um pouco isso. Mas por enquanto, para a nossa geração, o reino de Deus está dentro de nós. E ele dizia também, o reino de Deus não é comida nem bebida, é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Mas se você for ver, em Mateus, Lucas, Marcos,
você vai entender um pouco mais sobre o reino de Deus. Porque tudo que Jesus fez foi uma demonstração do reino de Deus. Você quer saber, por exemplo, os milagres de Jesus? Uma pessoa tinha nascido com uma deficiência auditiva, na época chamado de surdos. Uma pessoa tinha nascido com uma deficiência visual, na época chamado de cegos. Onde essa pessoa nasceu? Nasceu dessa terra, recebeu esse DNA, sofreu um acidente. Se foi de nascença, pode ter sido genético, né? Porque é herança genética. Aí Jesus vinha e curava essas pessoas. O que ele estava demonstrando com isso? Naquele momento, ele estava demonstrando o seu amor, a sua misericórdia pelo deficiente, o seu acolhimento, o seu poder, estava demonstrando tudo isso. Mas o mais importante, irmãos, aqui, ele estava demonstrando o reino dele. É como se naquele momento ali, daquela cura, estivesse sendo demonstrado para nós: olha, no reino de Deus, só haverá perfeição. Essas deficiências, ninguém nascerá mais deficiente, mas isso no futuro, porque o reino de Deus chegou, o poder de Deus chegou. Ele libertava pessoas que estavam lunáticos. O texto de Mateus é claro, traziam para eles os lunáticos. Hoje a gente chama de surtados, os lunáticos, né? A gente chama de pessoa surtada, um surto psicótico, delirando. Traziam essas pessoas para Jesus todos os dias, está em Mateus. Traziam os lunáticos, traziam os endemoniados com espíritos malignos, tomados por espírito maligno, que não era nem enfermidade nem física, nem mental. Traziam os enfermos, e diz que Jesus a todos curava e libertava. Era uma verdadeira escola prática. É assim o reino de Deus. O reino de Deus é alegria, é paz, gozo no Espírito Santo. O reino de Deus é perdão. As suas parábolas ele fala muito claramente sobre isso. O reino de Deus é diferente, não é mais olho por olho, dente por dente. No reino de Deus, se o teu inimigo te persegue, ora por ele. As leis são diferentes nesse reino, não vão funcionar assim, dessa maneira antiga, que servia para segurar a impetuosidade humana, a natureza humana pecaminosa. As leis são válidas. Deus se revelou na Bíblia através, primeiro, da sua palavra, da sua criação. Se revelou através de pactos. E se revelou através de Moisés, através da lei. Porque Deus sabia que ainda não havia chegado o reino de Deus. A lei que ele deu foi para preparar a chegada de Jesus, para trazer o reino de Deus, onde nós cumpriríamos a lei de Deus, não por medo, não por obrigação, não por temor da espada da lei, mas nós cumpriríamos porque havia uma transformação dentro de nós. Nós seríamos justos, dividiríamos as coisas com equidade, ou seja, nada de farinha pouca, meu pirão primeiro, nada de ter ganância, nada de... que a lei serve para segurar isso. Se você cobiçar alguma coisa de alguém, e você tirar, você vai pagar. Vai pagar, se tirar a cabra dele, você vai ter que devolver. Se você tirar, por aí é fora. Então a pessoa, para não perder, é como o princípio da multa. A gente, se vê um radar 60, 80, 100 por hora, respeita ali, não é porque a gente faz isso por amor da comunidade do trânsito, né? Nossa, eu quero deixar fluir o trânsito. Eu quero que as pessoas cheguem no trabalho sem estresse, não só eu, mas todo mundo chegue bem, ninguém haja acidente. Não, a gente faz isso de uma maneira egoísta, porque vai chegar lá uma multinha. Multinha é uma suavidade, né? Não é nada, é pesado. É pesado. Então a gente respeita, mas não é pensando no próximo, não é pensando na comunidade.
é pensando no bolso, é pensando onde dói em nós. É a lei. Mas no reino de Deus seria o contrário. Seria fazer o que é certo, o que a lei de Deus manda, mas pensando no próximo, pensando no bem comum, pensando numa comunidade. Sabe, um tempo atrás eu li um livro, depois participei de um seminário chamado Veredas Antigas. Inclusive aqui na igreja chegamos a ter várias vezes esse seminário. Esse seminário trabalha com 2 pilares assim, né? Identidade e destino. Então, resumão aqui, eu sei que teve um texto naquele livro do Craig Hill que mexeu comigo, entre outras coisas, que ele dizia assim, que ele ia no trânsito, americano, inclusive ele veio várias vezes aqui no Brasil, participamos de encontros, congressos, conhecemos pessoalmente assim, no trânsito, aí vem um carro, né, e quer ultrapassar, e ele se sentia incomodado com aquilo, né? Começava a ruminar nele, por que quer me ultrapassar? Que desaforo, vem em cima de mim, e ele segurava, de pirraça, né, como se diz aqui no Brasil, e eu me identifiquei na hora, porque eu andava fazendo muito isso naquela época, com meus carros, né, meu Fusca, cheguei, carro de 1000, né, 1.0, na Washington Luiz, até na Bandeirantes, vinha um carro, e eu, sabe de uma coisa? Eu estou no limite, mas aí aquele texto me levou a ver que o problema não estava no trânsito, nem com o cara, estava comigo. O que aquilo me incomodava? O que aquela ação do outro fazia eu me sentir o quê? Me sentir inferior, me sentir... Porque, só porque eu estou com Fusca, quer passar por cima, não vou sair não. Né? Estava ruminando essas coisas, eu vi isso. E aí eu li alguma coisa lá no texto e eu comecei a fazer isso mentalmente. Fazer isso o quê? Até hoje já está no automático. Eu estou em qualquer pista, veio um carro, uma moto eu nem me mexo, eu fico, só vi, mas vem um carro dando farol, vem em cima de mim, possante, não sei o quê, muito mais do que o meu, muito mais novo, muito mais tecnológico, eu já dou seta podendo, já saio. Sabe por quê? Porque na época eu comecei a exercitar o seguinte: e se for um médico correndo para um plantão para salvar uma vida? E se for uma pessoa infartando? E se for uma pessoa que está indo para um negócio da vida agora? Ele não está, quando ele quer me ultrapassar, ele não está me chamando de pobretão, de inferior, porque tem um carrinho. Não está passando isso na cabeça dele, está passando na minha. E eu estou refletindo isso no meu comportamento. Eu tenho que mudar meu comportamento. Então, saio de boa, o carro passa. Hoje é automático já. Eu quero liberar o trânsito, eu quero que chegue bem. Está indo salvar eu já penso, você está indo salvar uma vida, está indo fazer uma coisa boa. Né? Então comecei a pensar positivamente, o que me ajudou. Nunca mais senti esse negócio de inferioridade em trânsito. Mas você vê, nós estamos encharcados disso. É preciso que o reino de Deus se manifeste em nós, para a gente ter uma nova consciência, uma consciência de reino, de Deus, de Jesus. Que Jesus não quer a gente lutando em trânsito, Jesus não quer a gente brigando e disputando, ou querendo o melhor. Então eu vou me vingar da humanidade, vou comprar um super carro para chegar mais rápido, para mostrar. Né? Não, a gente não tem que mostrar nada. A gente tem que mostrar, nada entre aspas, a gente tem que mostrar o amor de Jesus, o amor de Deus. Isso são expressões do reino de Deus. Não ser egocêntrico. Nós estamos vivendo num mundo egocêntrico, onde os líderes, em 2008, nós estivemos numa palestra em São Paulo com o Rick Warren, um pastor americano influente lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Ele teve
uma influência mundial, principalmente através de um livro chamado Uma Igreja com Propósitos, ali 1997, 8 por aí. 2008 ele veio aqui e tal, vamos lá. E ele disse: os 3 maiores problemas do mundo hoje: liderança egoísta, fome e analfabetismo e fome. Aí ele disse: os 2 outros problemas são por causa do primeiro. Líderes que chegam ao poder e eles podiam usar esse poder para fazer comida, educação chegar nas crianças da África, e não, eles vão investir em armas, vão investir em competição, sabendo que o poder deles vai destruir vilas, vai destruir cidades, vai destruir gerações, mas isso é o problema. Nós vemos hoje assim exatamente grandes líderes só pensando em si mesmos, foram colocados lá pelo povo para teoricamente representarem quem? O povo. Líderes africanos que chega a ser uma vergonha, que tem uma vez trabalhando com umas pessoas, uns estudantes universitários de Angola, eles dizendo lá o que eles passavam. E aí você vê nesses países, os mais ricos são os governantes. Os mais ricos são os governantes que têm uma vida que, em 1000 anos, um cidadão daquele não vai chegar perto de ter. Tudo com o trabalho do povo, com o sacrifício de um povo, mas eles só pensam em si mesmos. Isso não é o reino de Deus. O contrário, então, é o reino de Deus. É pensar que as minhas ações, as minhas atitudes vão trazer vida para alguém, vão ajudar alguém a melhorar. Quem sabe até trazer comida para uma mesa de alguém que esteja precisando. Quem sabe até trazer estudo para uma criança carente. Não sei. O mundo está cheio de necessidades. Mas o fato é que o reino de Deus já chegou. Amém? O reino de Deus está dentro de nós. Cabe a você descobrir as formas como você pode expressar esse reino de Deus, que como seguidor de Jesus, Jesus já colocou dentro de você. E eu quero nessa noite te fazer um convite. Eu faço convite, mas a palavra de Deus nos chama. Eu faço convite, mas a palavra de Deus nos chama. O texto que nós lemos fala de uma geração que tinha um chamado como nós, uma geração que foi chamada como nós, uma geração que tinha uma responsabilidade diante de si, como sempre temos, como cada geração tem. Essa geração nascera no deserto. Pensando bem, essa geração aqui do capítulo 3, do capítulo 1 de Josué 2 e diante, é uma geração muito parecida com esta de hoje aqui no Brasil, na igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque é uma geração que cresceu na igreja, nasceu na igreja. É uma geração que nasceu no deserto. Aqui nós estamos vendo pessoas que não tiveram a experiência dos pais. Eles não foram escravos no Egito. Eles não foram oprimidos lá na servidão do Egito, do cativeiro do Egito. Eles não viram o poder de Deus. Eles não viram o poder de Deus. Deus tirando eles com mão forte, Deus os libertando do Egito, abrindo o mar vermelho para eles passarem, Deus dando a lei, pessoalmente Deus desceu, veio ao Sinai, chamou Moisés, que ficou lá 40 dias e recebeu das mãos de Deus a palavra, os 10 mandamentos, para que eles fossem um povo santo, um povo de sacerdotes, não fossem mais escravos de ninguém,
fosse uma nação santa, um povo de sacerdotes, que eles expressassem o reino de Deus, onde nunca tinha chegado esse Deus misterioso que só Noé conheceu, Abraão conheceu, o mundo não conhecia, passou a conhecer a partir da saída desse povo, quando Moisés recebeu a lei. Era um povo agora que não seguia um Deus feito por mãos humanas, de ouro, de prata, de pedra, de madeira, esculpido em pedra, desenhado em algum lugar. Era um Deus poderoso, que falava através do seu profeta, porque Ele é tão santo, não é que Ele é tão santo, Ele é verdadeiramente santo, absolutamente santo, e Ele não pode se relacionar com o pecado do mundo, mas Ele pode se relacionar com pessoas, e Ele, através dessas pessoas, trouxe o seu pacto, trouxe a sua aliança, formou um povo. Esse povo tinha uma missão: cumprir a promessa de Deus. Que coisa boa! Quantos aqui querem cumprir a promessa de Deus? Eles tinham essa missão: tirei vocês, porque me lembrei da minha aliança feita com o seu povo, de os libertar e lhes dar uma terra. Então vocês vão lá, porque chegou o tempo, não só de vocês serem livres do cativeiro, mas de vocês habitarem naquela terra e formarem essa nação santa. Eles chegaram lá. Lembra, na semana passada eu falei isso. Mas só 2 daqueles que saíram do Egito creram na promessa de Deus, a ponto de dizer: vamos entrar, porque Deus nos deu a posse da terra, vamos lá. Mas toda a população disse: não dá para entrar aí, nós vamos ser mortos, aí tem gigante, aí tudo é luta, aí não sei o que lá. Então Deus disse a Moisés: nenhuma dessa geração, a não ser Josué e Calebe, vai entrar na terra, vou fazer uma nova geração. Essa geração nasceu no deserto, essa geração é como nós, essa geração não tinha visto o poder de Deus, essa geração não tinha sentido o cheiro das águas do Mar Vermelho, não tinha pisado a pés secos, não viu o Monte Sinai fumegando e Deus descendo com a sua glória para dar a palavra, não tinham andado com Moisés nesse nível, nem com a palavra de Deus nesse nível. Mas, ao mesmo tempo, eles tinham recebido a palavra de Deus. Era um povo que começou a crescer. Os filhos daqueles que saíram do Egito começaram a seguir a Deus através de ouvir falar e de fazer um culto a Ele, num lugar especial. Porque Deus, em Êxodo capítulo 15, diz a Moisés: e me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio do povo. Esse santuário ficou sendo chamado de tabernáculo. Uma peça que Deus disse, todo o material, está tudo em Êxodo 15, o material que ia ser usado, e quero que faça uma caixa, uma urna, revestida de ouro, e a tampa dela não vai ter madeira para revestir, ela vai ser de ouro maciço, com 2 querubins, um de frente para o outro. A tampa dessa urna, que foi chamado de Arca da Aliança, dentro eu quero que vocês coloquem o maná, que vocês comeram no deserto, nessa travessia toda. Quero que coloque a vara de Arão que floresceu por milagre, e coloque as tábuas da lei recebida no Sinai. E é de ser que onde vocês chegarem para acampar, levantem o tabernáculo primeiro, porque estarei sempre no meio de vocês. Estarei com vocês. Então, aquelas crianças ouviam isso. O que vai fazer agora? Vamos esperar montar o tabernáculo de Deus. E ele ali instituiu os filhos de Arão como sacerdotes, ou seja, só vocês podem manipular essas coisas, carregar a arca, carregar os utensílios sagrados, montar o tabernáculo, receber as ofertas do povo. Eu só falarei com vocês e vocês transmitam ao povo, recebam as ofertas e mandem para mim. Instruiu tudo, fez tudo. E as crianças crescendo, se tornando adolescentes, vendo isso.
até que aqueles mais velhos começaram a partir. 40 anos se passaram. Eles se tornaram homens e mulheres feitos, formaram família no deserto, mas seguindo a Deus assim, no culto e ouvindo falar. Estão entendendo? Como nós. Só que Deus não queria formar um povo no deserto. Deus não quer formar uma igreja para ficar só fazendo culto para Ele. Deus não quer formar um seguidor apenas para conhecer a sua palavra, saber tudo, como se faz, como é que chama Deus, como é que adora, tudo o gesto que faz, sei tudinho, sei, sem pensar já faço. Sou um sacerdote. Mas lembra que eu comecei a falar? Todo seguidor de Jesus tem um chamado. Guarde isso. Todo seguidor de Jesus tem uma promessa. E tem uma missão de conquista. Nós temos uma missão de conquistar. Então chegou o tempo. Lemos na semana passada, capítulo 1 de Josué. Moisés, meu servo, é morto. Josué, toma você agora a liderança e atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, que você vai liderá-los e vão conquistar essa terra. Não te mandei eu, sejas tão somente forte e corajoso. Repete 3 vezes lá no capítulo 1. Seja tão somente forte e corajoso. E conquista. Nós não fomos chamados para ficar andando em deserto. Nós fomos chamados para a conquista. Nós fomos chamados para expressar o que Deus vai fazer a essa geração. Porque essa geração atual ainda não viu o poder de Deus. Essa geração atual ainda não teve experiências com Deus a esse nível, só de ouvir falar. Então veja o texto que nós lemos. O Senhor instrui a Josué, chama os filhos, e vocês vão fazer o seguinte: vocês vão pegar e se santificar. Capítulo 3, verso 5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Se santificar é se separar, é se consagrar a Deus. Para a conquista, Deus está dizendo para o seu povo: se consagrem, se separem para a conquista. A conquista de Deus não é igual às conquistas que a gente está acostumado a fazer. A gente pode conquistar coisas. Pessoas que não seguem Jesus conquistam coisas maiores e melhores que nós, aos olhos do mundo, é ou não é? Tem gente que vai, as celebridades aí, os holofotes, para dar uma palestra e dizer: eu nunca precisei de Deus para chegar onde cheguei. Eu tenho isso, e tem, e foi mesmo, não precisou de Deus. Porque ele conquista, os alvos dele são outros, são os alvos de todos. Mas os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, porque os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos, e os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Deus tem algo melhor para nós, e não só para nós, mas para eles também, porque eles precisam ver aquilo que nós ouvimos falar. Eles precisam ver aquilo que nós ouvimos falar. Vamos parar de ser uma igreja de debate. Eu estou meio cansado dessa igreja de debate, dos streamings, dos podcasts. Senta uma ala da igreja, senta outra, e fica aquele debate sem fim. Quantos recursos, quantas coisas necessárias para as missões, quantas coisas necessárias para se alcançar outros são gastas, e horas, e tempos, e talentos, e estudos, e tal, estudo. Mas está escrito em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, que os tempos seriam difíceis, porque as pessoas se cercariam de mestres, como que sentindo coceira nos ouvidos, e tal coisa, e não sei o quê, e está certo isso, e não faz aquilo, e se a igreja não sei o quê, e se o evangelho é isso, e se Jesus é aquilo, e se o reino de Deus é aquilo outro, e ninguém chega a reino nenhum, porque ninguém ali está
desculpe a minha sinceridade, me parece que ninguém ali está interessado em conquistar o reino de Deus na sua geração. Está interessado em ganhar com o que aquela mídia dá para ele, visibilidade, e com a visibilidade, dinheiro, e com dinheiro, sucesso, e com sucesso, conquista. Não estou falando dessa conquista. Aquela geração foi chamada, então eles deviam estar lá muito bem, né? Criei meus filhos no deserto, estou criando, nasceu aqui, está com saúde, Deus guarda, Deus dá alimento todo dia, Deus supre todas as necessidades, que maravilha esse deserto, mas não fomos chamados para ficarmos no deserto. Atravessa com os teus sacerdotes, tomem a arca da aliança, e os sacerdotes vão parar no meio do rio Jordão. Quando os sacerdotes colocarem a palma dos pés no rio, o rio vai se dividir e vai se formar um muro, as águas de cima vão ficar represadas, elas não vão descer mais, para que todo o povo passe com pés enxutos e entre na terra que eu prometi dar a vossos pais e estou entregando na sua mão hoje. Porque aquela geração precisava ver os sacerdotes de Deus, precisava não só viver Deus de palavras, mas ver o que eles ouviram falar. Deus abriu o mar vermelho, e agora Ele está abrindo o Rio Jordão para nós passarmos de novo, e agora não é mais como foi no Egito, que tinha um império. Agora Deus formou a gente uma nação santa, com a sua presença, para entrarmos e tomarmos posse da promessa dEle. A Arca da Aliança, o que é para nós hoje? A Arca da Aliança não é uma caixa de madeira que a igreja vai fazer para você tocar nela e conquistar os seus sonhos. A Arca da Aliança está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, quando termina o verso 14, diz o quê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não é mais uma caixa de madeira com uma tampa de ouro com os querubins. É o Senhor Jesus, o tabernáculo vivo que veio do céu para habitar entre nós, tabernacular entre nós. É o Senhor Jesus Cristo, e está cumprido, não precisamos mais de caixa. E Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Jesus disse que estaria conosco para que as promessas do Pai se cumprissem nessa geração, para que nós pudéssemos ensinar a essa geração que nunca viu o poder de Deus, que não conhece Deus, possam ver aonde eu colocar meu filho com Jesus, a planta dos meus pés, vocês vão ver o que Deus vai fazer. Mas nós não fomos chamados para ficar no meio do rio, nós somos chamados para atravessar e tomarmos posse do que Deus deu. Deus estava ensinando o seu povo, Deus estava com eles, porque o conquistador é o Senhor, não é você, não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus. Jesus, aqui tipificado na Arca da Aliança, estava lá no meio do seu povo, e Ele está conosco hoje no meio do seu povo, abrindo o caminho, nos levando à frente, nos levando adiante, vencendo nossos medos, vencendo as nossas tentações. Como diz o escritor aos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Meu irmão, não olhe para o passado, não olhe para o deserto, onde você criou talvez aí uma zona de conforto, onde você no deserto encontrou um pé de palmeira, que é bem fresco, tem ali um poço, que você pode tomar a sua aguinha, onde você está bem com Deus, fazendo as suas orações, mas não se move. Nós temos que dar o passo de fé, para que a nova geração veja. Hoje eu percebi nesse culto vários jovens, já na pré-adolescência, e Deus está chamando essa geração. Deus já nos colocou uma geração que veio do Egito. Eu vim do Egito, eles não vieram do Egito. Eles nasceram no deserto, nasceram na nossa casa. Nasceram vendo a gente ir à igreja, nasceram vendo a gente vir a culto. E tem milhões deles que talvez
não veja sentido no que a gente faz agora, porque o que a gente viveu não faz sentido para eles, mas Deus nos chamou para darmos um passo de fé, para que eles vejam o nosso Senhor Jesus Cristo, que está todos os dias presente com a gente, e eles possam se inspirar em Jesus, porque o Senhor chamou nós para ensinarmos, para atravessarmos, para sermos sacerdotes com Jesus, mas chamou eles para tomarem posse e se estabelecerem na terra, como nação santa, sacerdócio real de Jesus, para viver o reino de Deus. E isso é uma responsabilidade que está sobre mim. E eu assumo essa responsabilidade. Eu assumo como seguidor de Jesus essa responsabilidade. Senhor, isso não é nada demais, isso é maravilhoso, é um privilégio. Quer dizer que o Senhor chamou alguém como eu, um ex-escravo do Egito, alguém que perambulou pelo deserto, para ensinar, para mentorear, para viver uma vida que leve, que vale a pena, que mostre que vale a pena seguir Jesus, que vale a pena estar na presença de Jesus. O que ele faz? Irmão, Jesus ensinou que o reino de Deus começa como, às vezes perguntavam, e Jesus nunca respondia assim, o reino de Deus é assim, assim. Jesus dizia, o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear, jogou suas sementes. E a semente que caiu em boa terra, deu fruto a 100 por 1. Trata-se disso. Eu quero te convidar nessa noite, a você ser essa geração que atravessa o rio Jordão, e semeia em terra fértil, semeia talvez na sua casa. O solo mais fértil que tem é a sua casa. E eu sei que talvez alguém esteja pensando, você não sabe como está a minha casa, você não sabe como eu estou vivo pela graça de Deus. Todos nós estamos aqui pela graça de Deus, mas Deus nos dá o sentido da vida quando nós caminhamos com Ele. Aprenda isso. Aprenda isso. Quando a sua casa, quando você ficar bom, talvez você não tenha mais tempo. Quando você juntar o dinheiro que você acha que precisa para fazer o que precisa, talvez você não tenha mais energia. Quem pode dizer o que eu vou fazer amanhã? Será que amanhã eu estarei inteiro? Não sei. A única certeza que eu tenho é que eu sigo a Jesus. E isso me abre uma infinitude de possibilidades. E eu quero viver, alcançar as possibilidades diante de mim. Somos essa geração chamada para levar outra geração para dentro da promessa de Deus. Isso tem a ver, mas isso, o que eu vou ganhar com isso? Vamos falar um português claro. Você vai ganhar com isso, é ver o que Josué diz no final do seu livro, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que você verá com isso é o reino de Deus se multiplicando na sua casa. O que você verá com isso é os ídolos, os deuses falsos, é a mentira, é o reino das trevas. O que você verá com isso é aquilo que Jesus mostrava, que eu falei todos os dias. Você verá saúde, você verá a vida, você verá a sua herança tomando posse do que você semeou. Você terá olhos para ver a sua herança tomando posse do que Deus conquistou e você tomou posse pela fé. O reino de Deus, o reino de Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, quantos aqui querem viver dentro do reino de Deus? Não é numa bolha, não. Viver no reino de Deus. Viver na verdadeira liberdade que o reino de Deus dá. Quantos aqui querem ter uma casa onde o reino de Deus está ali? Você pode até não estar vendo agora,
Talvez hoje, sei lá, você tem um filho, uma filha, ali numa fase difícil, está passando uma crise de identidade, um momento difícil do crescimento humano, da psicologia humana, e você não está entendendo, então, não, mas não sei o que está acontecendo aqui. Mas o que Deus prometeu, Ele vai cumprir. O que Deus disse que nós seríamos, nação santa, sacerdócio real, Ele vai cumprir. Interessante. Natan, né? Meu filho Natan, minha filha Elisa. Ontem eu pedi para ele fazer um vídeo, cantar umas músicas, que música que você quiser, e gravei, até coloquei lá no meu Instagram. Mas eu não posso deixar de me inspirar naquelas cenas, porque ele pegou um violão, que foi um presente do meu pai para mim quando eu tinha 15 anos. Isso em 1900 e bolinha, atrás. 15 anos. Faz as contas aí. Isso foi em 1978. Meu pai pegou e foi numa loja e me deu aquele violão, que eu, infelizmente, nunca tive talento musical. Eu sempre gostei muito de música, mas, né, isso exige talento. Né? Não é para qualquer um. Eu cantar, eu canto, gosto de cantar quando a minha esposa deixa, mas eu canto. Né? Casar com musicista é duro, irmão. Mas enfim, é uma benção, estou brincando. Mas aquele violão ficou sempre guardado ali. Meu pai de vez em quando arranhava ele. E eu nunca imaginei que um dia eu viria para Campinas, o meu futuro qual seria. Muita água rolou, muita coisa aconteceu. Jesus me salvou entre 1983 e 84. Eu até tentei, né, pedir um dom, me dá o dom de tocar, nunca deu. E o violão sempre lá, às vezes um amigo chegava em casa, um levita, troca aí, vamos. Aí eu ficava cantando, né, com ele, o pastor Igor sempre fez isso quando vinha nessas viagens para cá. Igor, toca aí e tal. Um dia até quebrou o violão, levei no luthier para consertar. Aí um dia, na pandemia, esse garoto entrou para o quarto, lá ficava fazendo aquelas aulas online, de repente começa a ouvir dum, dum, né? De repente ele está tocando. Agora, como esse vídeo que eu fiz ontem, eu tive essa visão, né? Aquele violão que meu pai me deu, agora eu vejo meu filho louvar a Deus com ele, e eu poder cantar com ele. É disso que eu estou falando. O reino de Deus vai se manifestar na sua vida. Eu não digo que vai ser músico, isso, aquilo. O reino de Deus vai se manifestar na sua vida. Porque o reino de Deus está dentro de você. E aquilo que é de Deus, as promessas de Deus, elas se cumprem. A questão aqui, nessa noite, é apenas uma: dê o seu passo de fé. Entre no Jordão cheio d'água e veja Deus agindo. Isso é só o começo. Isso aqui é só o começo. Não teve conquista não, ainda não. Sabe quanto tempo levou essa conquista? Levou 40 anos. Levou uma vida inteira, uma geração inteira. Meu pai esperou muito. Lá em casa ninguém era convertido. Nós vimos a morte nos rondar, o diabo querendo ceifar a nossa família. Mas ele também viu ainda a redenção, viu os netos, viu o filho pastor, a nora pastora. Ele viu, eu imagino a alegria que meu pai devia sentir em ver aquilo, porque ele era muito mais carente do que eu, ele tinha muito menos do que eu, um homem que era um ajudante de caminhão, no Rio de Janeiro, entregando botijão de gás, naquelas comunidades, subindo BNH, com aquele botijão nas costas, de segunda a sábado, ganhando, né, um piso, sujeito a um assalto. Quantas vezes meu pai chegava, botaram arma na minha cabeça, levaram para o morro para quebrar cofre, para tirar o dinheiro. Trabalhou lá até se aposentar. Mas quando Jesus entrou na sua vida, na nossa vida, ele viu o reino de Deus chegar em casa.
e transformar o que estava destinado à morte para gerar vida. O que Jesus semeia em você vai se multiplicar. Você crê nisso? Creia nisso. Creia em que o fator multiplicação está em você. A semente do reino de Deus que está em você, ela está em você para se multiplicar. Porque as coisas de Deus se multiplicam. As coisas de Deus não se subtraem. As coisas de Deus não é por soma. 1 mais 1, 2, 3, 4. As coisas de Deus se multiplicam. A sua alegria vai se multiplicar. A sua paz vai se multiplicar. A sua saúde vai se multiplicar. O seu vigor vai se multiplicar. A sua motivação vai se multiplicar. O que Deus pôs em você, mesmo sendo como um grão de mostarda, que Ele disse, mas quando é lançado à terra, se torna maior de todos os arbustos, e as aves do céu vêm e se aninham nela. Assim Ele disse que era o reino dos céus. O que você tem, talvez você julgue pequeno, mas não é pelo tamanho do que Deus te deu, é pelo fator do que Ele faz, do poder de Deus. É isso que Ele está ensinando no capítulo 3. E vocês vão entrar. Assim que os sacerdotes pararem, o rio vai ficar emparedado e a população toda vai entrar e tomar posse da terra. Vai ter luta, vai ter batalha, mas eu estarei sempre com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Jesus não está mandando você fazer algo e Ele ficar olhando lá de cima, com os anjos ao redor dele, e falando assim, vamos torcer por esse cara, vamos ver se ele consegue ter essa fé. Não, Ele capacita, Ele está conosco, Ele abre o rio, Ele habita entre nós, Ele nos guia, e Ele ainda nos chama para fazer parte dessa conquista. Eu quero te dizer nessa noite, quero te convidar nessa noite, você quer fazer parte da conquista? Você quer ser dessa geração conquistadora? Vamos sair desse deserto hoje? Vamos deixar para trás as coisas que para trás ficaram e vamos prosseguir para o alvo? Então eu quero te convidar nessa noite a se colocar em pé, porque nós vamos orar. Mas não é, lembre-se sempre disso, não é a minha oração. Eu não tenho uma oração mágica. Às vezes até queria ter uma oração assim, que orasse, mas melhor ainda, é pelo poder de Deus, é a sua oração. A sua oração é a resposta ao chamado de Deus. O que os filhos de Israel tiveram que fazer? Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o povo passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Vamos entrar nessa conquista de Deus nessa noite. Vamos entrar pela fé. Se fortaleça no Senhor, se fortaleça no Espírito. Vamos sair dessa coisa de debate teológico, eclesiástico, de não sei o quê, até de Bíblia mesmo, até de coisa boa. Vamos desopilar nossa mente disso daí. Vamos exercitar a nossa fé nessa noite. Tome posse da sua casa, tome posse da sua família, tome posse das suas gerações, tome posse das gerações que Deus colocou ao seu redor, para que você expresse o seu sacerdócio santo real. Tome posse disso nessa noite. Não vai lhe custar absolutamente nada, mas pode lhe custar tudo ficar no deserto, ser uma geração que viu coisas, ouviu coisas, e não fez com que aquilo se expressasse em obras. Mas tome posse nessa noite, tome posse nessa noite. Ah, pastor, eu estou deprimido. Ah, pastor, eu estou muito abatido. Eu e você e toda a humanidade está deprimida, porque o que tem acontecido é deprimente. Alguns de nós estão mais ainda, estão feridos mesmo. Ah, mas eu estou numa crise de ansiedade.
eu não consigo sair do lugar, me dá um desespero, quase numa síndrome do pânico, eu estou a ponto de sair correndo nesse deserto. O Senhor falou aí de ficar embaixo de uma palmeira, eu gostaria de ter até esse sossego, não tem. Então, essa é a oportunidade, é a sua oportunidade nessa noite, de caminhar com Jesus. O que eles tiveram que fazer? Só dar um passo, só dê esse passo. Jesus, eu quero. Jesus, eu tomo posse. Jesus, mesmo com essa depressão, mesmo com essa crise de ansiedade, mesmo com essas lutas que me abatem, mesmo com todo mundo passando por tudo isso em si, essa pressão total, mesmo assim eu me posiciono nesse momento. Eu quero ir, eu quero conquistar. Eu sou do teu povo, eu sou teu seguidor, eu sou tua seguidora, Jesus. Eu não vou ficar para trás. O Senhor já está abrindo o caminho, o Senhor já está fazendo o caminho para a entrada, como se ouviu falar, como ouvimos falar dos antigos. Deus abrirá um caminho novo, Deus nos dará uma terra prometida, e hoje eu tomo posse da tua terra, Senhor. Hoje, Senhor, eu entro na terra prometida, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Na minha casa haverá o vigor de Deus, na minha casa haverá a profecia de Deus, na minha casa haverá o dom do Espírito de Deus, na minha casa até aquilo que foi dado, que foi recebido, que não tem uma utilidade, que se tornou uma peça de decoração, Deus vai vivificar, Deus vai trazer a existência, e você vai se alegrar com o dom de Deus dentro da sua casa, porque assim é o reino de Deus. Você não recebeu maná para guardar, você não recebeu a palavra para botar numa urna, você não recebeu o milagre da florescência para ficar estocado. Você e eu recebemos tudo isso para a conquista, para entrarmos no novo de Deus, para entrarmos no que Deus preparou antes da fundação do mundo. E disse: venham benditos do meu Pai. Deus já está do outro lado do Jordão, já abriu o caminho. Tome posse, entre nessa noite. Tome posse. O que lhe custa isso? Nada, absolutamente nada. Só tome posse. E amanhã, quando vier uma realidade, e você se confrontar com essa realidade, não esqueça de que você está comprometido, que Deus está com você, e que é um processo, e que dia a dia, de fé em fé, de glória em glória, é bom termos grandes milagres, eles servem para nos acalmar e termos perseverança, mas é bom a gente saber que Deus está agindo. Por isso, Senhor Jesus, nessa noite, entregamos ao Senhor as nossas decisões aqui, as nossas orações, pedimos que o Senhor nos faça realmente sentir parte. O diabo, o mundo atual, Jesus, estão nos excluindo através de suas práticas, de suas crenças, fazendo com que a gente acredite que não faz mais parte de reino nenhum, que é até legal não fazer. Mas nessa noite, Jesus, nós declaramos que fazemos parte do teu reino, que o Senhor não veio aqui apenas morrer para nós, por nós, e nos jogar para as feras. O Senhor veio aqui conquistar o teu reino e nos deu ele, e disse que estaria conosco, Jesus. Então receba todo o louvor, receba todo o tributo por esse reino, que são as nossas vidas. Receba esse tributo, receba a nossa vida. Hoje oramos por nossa família, por nossa casa, oramos por nossos amigos, mas também queremos orar pelo país, pela nação, por essa sociedade atual. Uma sociedade, Senhor, guiada para tantas coisas, mas não se vê
não se vê frutos de justiça, não se vê frutos de paz, não se vê frutos de alegria, frutos da graça do Senhor nisso. E nós oramos também para que o teu reino se manifeste nesse país chamado Brasil, nessa geração que nasceu no deserto, nessa geração que está peregrinando e agora chegou o limite para entrar na terra. Que o Senhor use essa geração, que nos use, e os outros que se chamam pelo teu nome, que oram a ti, que não dobraram o seu joelho a Baal, que não se entregaram a esse mundo, que não cederam às paixões da carne, ainda estão lutando, militando no Espírito, crendo na vinda do teu reino. Então, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, venha o teu reino a partir de nós, que saia do coração e se expresse para a vida. Muito obrigado, Senhor, por esse mês de agosto que se finda hoje. Entraremos em setembro, e que o Senhor continue sendo nosso guia, nosso mestre por excelência, nossa âncora, nossa paz, nosso refrigério, nosso pastor que nos guia às águas de descanso, que nos refrigera a alma. Que o Senhor continue nos livrando do mal e que continuemos a olhar firmemente para o Senhor em setembro. Recebe todas as primícias da nossa oração já por setembro e abençoa a nossa semana, a primeira semana deste mês. Abençoa tudo quanto formos fazer, aonde formos entrar, que entremos como conquistadores, não para usurpar o que é dos outros, mas para levar o teu reino de Deus. Que sejamos vistos como Daniel, que entrou ali numa posição inferior, lá no Império Babilônico, mas o Senhor deu aquela conquista daquele império por Daniel, para expressar a tua grandeza naquele lugar. Que assim seja conosco também, nas pequenas coisas que vierem a acontecer, ou nas grandes. Receba o louvor, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, uma semana abençoada a todos nós. Amém. Glória a Deus.